Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Agora, final de ano, começo de ano, todo mundo faz planos, todo mundo pensa no que vai fazer no ano que vem, que vai fazer dieta, que vai fazer regime, que vai voltar para a academia, enfim. São preocupações normais de final de ano. E por isso entra muito a questão da saúde, porque todo mundo começa a se preocupar, final de ano, come de tudo, toma um pouco mais e por aí vai. E tem um assunto que há muito tempo eu estava querendo trazer aqui e por questões de agendamento e tudo mais, mas agora nós conseguimos. Eu tenho aqui hoje um médico altamente qualificado, além de ser um grande amigo, Dr. Rodrigo Bruno, médico coloproctologista e também cirurgião, que vai falar com a gente sobre as doenças gastros, de intestino, de tudo. Ele explica melhor do que eu o que exatamente um coloproctologista faz. Dr. Rodrigo Bruno, seja muito bem-vindo aqui do programa do Desenvolve Vale. Obrigado, Kiko. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui e passar para todos vocês toda essa dinâmica aí do intestino, como funciona, as prevenções, como o Kiko falou, aproveitar o próximo ano para a gente fazer esse check-up intestinal, que eu acho que é muito importante para a gente poder se proteger e a gente poder levar uma vida saudável e com qualidade. Rodrigo, a gente percebe que muitas pessoas reclamam de doenças, né? A coloproctologia, ela tem um foco grande no intestino, né? Falando um pouco especificamente, antes de entrar em outros temas, a prisão de ventre. Será que atualmente, em função de muitos alimentos diferentes, enlatados, etc., porque constantemente a gente percebe pessoas falando de desafios para a questão do intestino funcionar todos os dias? Essa pergunta é excelente, Kiko. A coloproctologia, só para poder contextualizar, é a parte da medicina, uma especialidade, né, dissidente da cirurgia geral. E aí a cirurgia geral se dividiu em cirurgia do aparelho digestivo alto e a coloproctologia. Tá. A coloproctologia acaba sendo a especialidade que acaba estudando e trabalhando e atendendo os pacientes com problema do intestino fino, uma parte, e principalmente do intestino grosso. Tá. A constipação, ela é uma das principais queixas, né, dos nossos pacientes. Ela acaba sendo um problema que a gente precisa trabalhar de uma maneira do dia a dia, né? E isso acaba levando e resolvendo muitas queixas dos pacientes. Então, sim, o que você falou, os enlatados acabam levando uma alteração da mucosa gastrointestinal, levando aos pólipos, que são lesões benignas que a gente pode falar mais para frente. Tá. A constipação é muito mais ligada à parte alimentar, exercício, hidratação. Isso é um problema que é crônico nas sociedades e a gente consegue trabalhar isso e resolver o problema da constipação. E a própria constipação pode levar a outros problemas, como a doença hemorroidária, dores abdominais, distúrbios da flora gastrointestinal. Então, isso sim é uma queixa comum no nosso consultório e que a gente acaba trabalhando para evitar outros problemas. Quer dizer, o problema do intestino preso não é só não ir ao banheiro, né? Ele cria, a médio prazo, outros problemas de hemorroida e tudo mais. Exatamente. O que é o ideal para uma pessoa ir ao banheiro? Quando que ela deve começar a se preocupar? O nosso programa ele é muito ouvido. Sim, sim, e a gente gosta de tirar essas dúvidas mesmo. Quando que uma pessoa deve se preocupar para saber se ela tem problema de constipação, né, gente? Que é intestino preso, prisão de ventre, como a gente fala, ou não? Excelente pergunta, porque a gente tem uma definição para isso, isso é bom. A gente tem uma questão que todo mundo quer ir no banheiro, Kiko, uma vez por dia, todos os dias. Isso é uma coisa que satisfaz e é um objetivo, sim. Só que a definição de intestino preso ou intestino saudável você pode ir no banheiro até 3 vezes ao dia e não é intestino solto. E você pode ir no banheiro uma vez a cada 3 dias, que é considerado normal. Desde que você vá no banheiro, o intestino funciona de uma maneira saudável, sem fazer muito esforço, sem sangrar, sem machucar, sem você ficar meia hora, 40 minutos. Então, a definição de intestino saudável é 3 vezes ao dia até uma vez a cada 3 dias, desde que você faça de uma maneira satisfatória, sem doer, sem sangrar. Se você vai no banheiro uma vez a cada 4 dias, já consideramos intestino preso. Certo. E se você vai 4 vezes ao dia, a gente começa a considerar um pouquinho o intestino solto. Perfeito, olha aí, informações extremamente importantes. E aí, quem tem o intestino preso pode causar as doenças de hemorroida. Sim, né? A gente tem o plexo hemorroidário, que são as veias e artérias do fim do intestino, do reto. Certo.
E quando essas veias e artérias, que são o plexo hemorroidário, causam sintomas, eles viram a doença hemorroidária. E a causa, com certeza, o intestino preso é uma das principais causas. Então, quando você tem aquela doença hemorroidária que está abaulando, saindo para fora, sangrando toda vez que você vai no banheiro, a gente considera isso uma alteração normal e a gente tenta tratar para que você não tenha essa queixa. Então, a doença hemorroidária é sim um problema causado pelo intestino preso, dentre outras coisas. Né? E as pessoas sempre têm medo da cirurgia, né? A cirurgia é a cirurgia. E só se resolve quem tem hemorroida com cirurgia? Não, a doença hemorroidária, ela é um problema que a gente consegue resolver a grande maioria clinicamente. Isso é uma coisa muito boa para esclarecer. Então, a grande maioria das doenças hemorroidárias, elas são tratadas clinicamente. E quando ela está causando um sintoma desagradável a ponto de você se incomodar, eu sempre falo no consultório assim, olha, quem vai me dizer se eu devo ou não operar a doença hemorroidária é o paciente. Por quê? Porque é uma doença que está incomodando no dia a dia e a cirurgia é uma cirurgia dolorosa, embora a gente tenha técnicas que a gente tenta fazer para deixar menos dolorida a cirurgia, mas é uma cirurgia que incomoda. Então a pessoa tem que estar com uma queixa importante para a gente solicitar a cirurgia e resolver o problema. Mas depois que opera e resolve, é uma boa coisa e a pessoa se sente muito satisfeita. E também a gente escuta muito gestante, né? Ela pode se desenvolver, além da prisão de ventre, quais são as outras formas? A gestante, pela pressão que cada gestação acaba como se fosse uma varizes da perna. Tá. A própria pressão hidrostática, ou seja, a pessoa com aquele aumento da pressão intraabdominal, realmente pode causar um abaulamento externo e aí a doença hemorroidária. Né? A gente tem também a parte genética, é um desabamento da mucosa gastrointestinal no fim do intestino, pode ser uma causa. Esforço físico, às vezes a pessoa vai no banheiro, é uma pessoa saudável, é uma pessoa que está com alimentação saudável, mas pega muito peso, por exemplo, aumentando a pressão intraabdominal, pode desenvolver a doença hemorroidária. Perfeitamente. Estamos conversando com o Dr. Rodrigo Bruno, coloproctologista, explicando aqui dessas doenças relacionadas a intestino e tudo mais. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta, hoje conversando com o Dr. Rodrigo Bruno, médico coloproctologista. Nome chique, né? Assim, com muitas letras. E o que é tudo isso? É o estudo da questão do intestino, do reto, de hemorroida, de todo esse tema aqui. E a gente está tratando isso aqui abertamente, sobre prevenções, sobre cuidados e sintomas. Rodrigo, me fala uma coisa. Quando a pessoa está tendo um sangramento, ela deve se preocupar ou é algo provisório? Deve sim, Kiko. Isso é bom porque a gente tocando nesse assunto mais abertamente, muita gente fica com vergonha. É que ninguém pergunta, as pessoas têm muito... E aí fica com dúvida. Isso, e esse programa traz isso mais aberto e isso é uma coisa excelente. Por quê? Porque toda vez que você tem um sangramento intestinal, você precisa saber o que está acontecendo. Pacientes jovens, a grande maioria dos sangramentos é ligada à doença hemorroidária, porque o intestino ainda está novo, saudável. Antigamente, a partir dos 50, já era definido para você fazer uma colonoscopia. Por quê? Porque a partir dos 50 você começa a desenvolver algumas alterações na mucosa do intestino grosso, chamada pólipos. Certo. São lesões benignas que podem, ao longo de 5, 10 anos, evoluir para uma coisa mais chatinha, como câncer coloretal. O que acontece é que, como você já falou até anteriormente, alimentos enlatados, alimentos mais condimentados, com essa vida corrida do dia a dia, estresse, acabou vendo que esses pólipos começaram a aparecer um pouquinho mais cedo. Então, hoje a gente tem como prevenção fazer a primeira colonoscopia aos 45 anos. Nossa. Mesmo que você não esteja sentindo nada. Mas se você tiver com sangramento, aí mesmo a gente deve fazer antes dos 45. Certo. Ou, se você tem história que foi diagnosticado com a doença hemorroidária, após os 45 fazer isso para prevenir. Porque o sangramento intestinal tem que ser avaliado para a gente descartar problemas mais sérios como câncer coloretal. Hoje a incidência de câncer coloretal é grande? Muito boa pergunta. Ela aumentou. Aumentou. Antigamente ela era o terceiro caso entre homens e mulheres. Hoje ele é o segundo. Homem, próstata, mulher, mama. E o segundo, câncer coloretal nos dois sexos. Então hoje o câncer coloretal, dividido em gênero,
é o segundo câncer mais prevalente, tanto em homens como em mulheres. E a prevenção seria a colonoscopia? A prevenção seria a colonoscopia hoje a partir dos 45 anos. Se você, então, tem 45 anos, faça uma colonoscopia para você poder ver se você não tem pólipos. E se você tiver pólipos, na própria colonoscopia já tira. E a gente tirando esses pólipos que são menores, a gente acaba evitando um problema mais no futuro. Perfeito. Bom, eu estou com 55. Já fiz colonoscopia, apareceram 2 ou 3 pólipos. E eu lembro que o médico falou que eram normais, que não teve nenhum tipo de preocupação. E aí a gente acaba entrando dentro de um protocolo, tem protocolo europeu, americano, de rastreamento. Então acaba fazendo essa colonoscopia, geralmente de 3 a 5 anos. Geralmente 3 anos é uma boa data como a primeira vez que você repete a colonoscopia, mas geralmente é de 3 a 5 anos para poder fazer essa triagem e correr atrás dos pólipos. Agora, doutor Rodrigo, uma questão. Hoje, a gente tem visto que a tecnologia tem avançado bastante, né, em várias áreas. E na medicina, essas cirurgias, tanto de hemorroida quanto intestinal, está também tendo uma evolução no método cirúrgico? Sim, ótima pergunta, porque sim, a gente tem evoluído muito. Tanto nas doenças orificiais, que a gente fala que é doença hemorroidária, fissura, fístula, a gente tem tentado evoluir para tentar fazer a cirurgia das doenças hemorroidárias com menos dor. Então tem técnicas de grampeamento, tem técnicas de desarterializações, que você tenta tirar o fluxo sanguíneo. São cirurgias doloridas, mas a gente está correndo atrás com a tecnologia para poder minimizar isso. Certo. E na cirurgia coloretal, o que a gente tem hoje, após a cirurgia videolaparoscópica, né, que surgiu em 1989, hoje agora, com a tecnologia, a cirurgia robótica. A gente tem ouvido falar, o que é essa cirurgia robótica na prática? A cirurgia robótica é um avanço tecnológico que a gente acaba usando uma plataforma robótica para poder fazer a cirurgia minimamente invasiva, que é através de furinhos. Certo. Né? Só que a visão é uma visão tridimensional, ou seja, muito mais nítida. As pinças do robô ela tem muito mais articulações, até mesmo que a mão humana. Olha então só, a gente que acaba bom. tendo uma cirurgia minimamente invasiva através de pequenos furos para a pessoa se recuperar mais. Então tem menos sangramento, menos dor e recuperação mais precoce. Que beleza. A gente acaba operando num console, que é como se fosse uma cabine. Ah, não fica no paciente? Não, a gente fica a uns Meu 2, Deus. 3 metros do paciente. Olha só, e o robô, vocês sabiam disso aí? Olha só. E o robô fica acoplado ao paciente, que a gente faz a docagem, que chama, a gente aproxima o robô, doca o robô no paciente, Tá. e a gente fica um médico do lado, chamado bedside, para poder botar ali uma gaze, aspirar um sangramento se tiver, botar um clipe. Ele fica um médico e uma instrumentadora do lado do robô, o robô acoplado, e a gente fica operando num console, como se fosse uma super videolaparoscopia. E isso depois, até se você quiser, eu te mando algumas imagens, se você quiser mostrar durante aí mais para frente, para poder a pessoa ter uma ideia de como isso funciona. Hoje é o que a gente tem de mais moderno, já temos o robô em São José dos Campos, no Hospital de São José dos Campos. Isso que eu ia perguntar agora. A coloproctologia faz as cirurgias de intestino Aonde grosso. que tem em São José? Qual no hospital? Hospital Vivale. No Você Vivale. acabou de chegar, faz 3, 4 meses, já vários médicos já são aí Beleza. autorizados a operar. A cirurgia de endometriose, que hoje é uma cirurgia que a proctologia faz junto com a ginecologia sobre a endometriose, é um bom tema depois para conversar. Cirurgia de câncer coloretal é excelente indicação. Cirurgias Quer dizer que a robótica hérnias ela abdominais. pode servir para várias situações. Está evoluindo para todas as situações que a videolaparoscopia pode fazer. E os convênios estão pagando a cirurgia robótica ou não? A gente tem, os convênios não pagam, a gente Não tem a pagam. parte da pinça, que a gente tem que aí ter uma cobrança à parte para parte. poder disponibilizar isso para o paciente. Aliás, os convênios sempre são desafiadores esse relacionamento, né? Eu acho importante a gente reforçar aqui, porque os convênios estão caros para a população. Sim. E precisa ter uma abrangência maior. Então, a gente escuta ainda muita reclamação de convênios que sobem preço. Eu não sei, a ANS está aí, a Agência Nacional de Saúde, e ela precisa estar atenta a isso. Essas agências existem para isso, para buscar o equilíbrio entre o consumidor, entre o fornecedor e tudo mais. Porque se existe essa tecnologia, é bom que isso seja amplamente permitido para que as pessoas que têm convênio também possam fazer, né? Sim. É a sempre gente um acaba, apelo. O Desenvolve Vale, ele trata dessa parte sim, também. sim.
a gente acaba fazendo aí uma associação de convênio e mais uma complementação para poder disponibilizar essa tecnologia para os nossos pacientes. Perfeitamente. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo comercial, conversando hoje aqui com o Dr. Rodrigo Bruno, coloproctologista. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Muito bem, hoje estamos tratando de assuntos aqui sérios e que muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar, de hemorroida, de tudo isso. E a gente está tratando aqui para que isso seja útil para você, telespectadores, que percam essa vergonha, procure o médico, porque a prevenção na área de saúde, ela é necessária. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Bruno, que é o coloproctologista, trazendo aí detalhes. E falávamos no último bloco da tecnologia, né? Que bom! São José dos Campos já tem também cirurgia robótica. A gente começa a ver que a nossa região hoje está já bem servida, né, de profissionais altamente qualificados, estruturas. Existe algo que só tenha em São Paulo ou não? Hoje a cirurgia está bem avançada aqui, de um modo geral, não só na sua área. Sim, eu acho que sim. Acho que a gente tem uma medicina de ponta aqui em São José dos Temos, Campos, né? O hospital que atendem bem a população. É óbvio que a gente em São Paulo tem algumas estruturas hospitalares que são as melhores aí da América Latina, mas hoje a gente consegue fazer um atendimento ao paciente com qualidade, que tem aí uma tecnologia avançada e que a gente consiga tratar aqui a grande maioria dos casos. A gente acaba vendo um ou outro paciente que às vezes tem uma coisinha ou outra em São Paulo de tecnologia mais moderna que a gente não encontra aqui. Eu acho que antigamente pegava o carro em São Paulo, chegava em uma hora e pouco, você estava no hospital lá. Hoje a gente não tem essa certeza. Então acho que por isso que a gente aqui em São José está bem estruturado e a gente consegue atender a população de uma maneira muito sofisticada e de ponta. E sabe, doutor Rodrigo, que eu entrevisto aqui também autoridades públicas, né? Sim. Prefeitos, diretores de hospitais e recentemente eu entrevistei aqui o diretor do Hospital Municipal. E São José também é uma referência na saúde pública aqui. Sim. No Hospital da Vila Industrial, são números estratosféricos de atendimento ali, de cirurgias e partos. Sim. Então, isso é muito importante, né? Importante. Eu sou uma pessoa suspeita, porque aqui eu fiz PUC Campinas, na minha PUC. Graduação, e eu fiz a minha residência, eu passei em vários hospitais, mas eu preferi fazer aqui no Hospital Municipal. Fez aqui? Fiz 3 anos no Hospital Municipal. Eu não sabia, viu, gente? E aí eu trabalhei no Hospital Municipal e depois eu fui para Santa Casa de São Paulo, fazer a minha especialização, aí fiz meu mestrado na Santa Casa de São Paulo. Fiz PUC Campinas. PUC Campinas, a residência 3 anos aqui em São José. Que beleza! Mesmo tendo passado em outros lugares e no Hospital Municipal. E aí eu fui para Santa Casa de São Paulo, fiz minha proctologia lá, aí fiz mestrado, fiquei em São Paulo um tempo e depois voltei. Então eu sou muito suspeito. Eu acho que a gente está muito bem servido na rede pública aqui. Eu acho que, óbvio que como qualquer lugar precisa melhorar em alguns setores, mas sempre a gente que já trabalhou em São Paulo em alguns hospitais, São José, agora com os hospitais regionais, deu uma melhorada porque distribuiu. Mas eu sou suspeito porque eu vivi também uma vida no serviço público em São José e eu vi o quanto que o hospital municipal não era municipal, era regional. Então a gente que trabalhava no hospital municipal, a gente via que vinha a população do sul de Minas, litoral, porque era o hospital de maior referência e que tinha mais recurso. Então, assim, eu sou um pouco suspeito e acho que a gente realmente tem uma medicina pública em São José. Que é muito importante, né? Porque nem todo mundo tem convênio e é importante que as pessoas tenham um bom atendimento também na rede pública. Mas também você tem um grande professor, né? Seu pai, né? Não podemos deixar de falar do Dr. Paulo Maurício Chagas Bruno, um grande profissional, uma referência de médico cirurgião. A especialidade dele era gastro, né? Mais diretamente. A especialidade dele, para falar a verdade, ele meu pai, Dr. Paulo, é um cirurgião geral. Daquela época que o cirurgião geral fazia desde cirurgia de cabeça e pescoço até parto. Os mais antigos aqui de São José dos Campos sabem de quem eu estou falando. Aliás, o Hospital Vivale começou por ele. Exatamente. Que chamava Hospital Gastroclínica, ele e o Dr. Kiko. Né? Ex-Dr. Kiko, não sou eu não, gente. Roberto Kiko. É o outro médico. A Gastroclínica. E a Gastroclínica evoluiu para o Hospital Vivale e depois a Rede D'Or acabou assumindo a administração. Um médico exemplar. Sim. E eu acho que quem é antigo sabe quem foi e quem é
o Dr. Paulo Maurício da medicina aqui da nossa região. Trabalha né? até hoje, está atendendo, Tá até hoje. A parte hoje. clínica. Um abraço, viu? Um grande médico que fez acontecer aqui na cidade. Porque hoje tem as grandes redes aqui que são importantes, né? Sim, a Rede D'Or, laboratórios, outros de grandes portes também. Mas a nossa região merece ter uma saúde de ponta, que os grandes estruturas médicas se instalem aqui. Então, isso é muito bom. Mas, Rodrigo, quero agradecer demais, te parabenizar por tanta competência, dedicação aí na saúde. E o Desenvolve Vale está às ordens. Aqui a gente fala de tudo, tem hora que tem prefeito, governador, autoridades, empresários, para assuntos de interesse da população. E esse é um assunto sério e importante que nós tratamos no dia de hoje aqui. Eu que agradeço, né? Amizade de longa data. Muitos anos que nós somos amigos, a liberdade e o que você está trazendo para a população, além de temas administrativos de outras áreas, a parte da saúde e a prevenção, o Desenvolve Vale, eu acho que é um papel importante em divulgar isso e tenho certeza que trazendo os profissionais para falar aqui, você está ajudando também a evitar e a prevenir muitas doenças. Aí é importantíssimo isso. Parabéns. Maravilha, e eu que agradeço. E a você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.